Glória a Deus. Enquanto eu oro, o irmão Marcos vai estar nos trazendo a palavra de Deus nesta noite. Pode assomar-se ao púlpito. Senhor, eu quero em nome de Jesus Cristo agradecer ao Senhor por tua imensa graça, bondade e misericórdia, por termos o privilégio de mais uma vez hoje, neste dia, de estarmos aqui na tua casa. Louvado seja o teu nome pela bênção das crianças que aqui estiveram durante esta tarde, da tarde feliz que tivemos, e agora neste culto que prestamos ao Senhor de louvor, adoração, nesta 26ª Santa Convocação, nesta empreitada de 40 dias na tua presença como igreja reunida. Abençoe o teu servo, o mensageiro desta noite, guarda ele e esconda ele atrás da cruz de Jesus Cristo. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Temos o prazer de termos aqui o irmão Marcos, é historiador, estudante, ele escreve muitos pensamentos, tenho certeza que tem plano de escrever algum livro, e ele é o mensageiro da palavra de Deus nesta noite aqui. Precisar dessa água aí. A graça e paz, igreja. Deus seja louvado, a Ele todo o poder, toda a glória. Estamos aqui por Ele, para Ele, uma vez resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. Bem? Irmãos, quem conhece eu um pouquinho só, sabe quanto que eu sou um brincalhão. Gosto muito de brincadeira, e é lógico, né? E eu vou começar com uma brincadeira com os senhores. Aqui, nesse papel aqui, tem a letra de uma música. É uma música secular, tá, irmãos? Não é hino nem nada. Mas qual que é o intuito? É o intuito que, depois da palavra pregada, os irmãos descubram que música que está aqui dentro. Por quê? Prestem atenção na palavra. Se vocês prestar atenção, vocês vão saber que música que está aqui dentro. Tá bom? É só uma brincadeira para descontrair. Eu vou deixar aqui. No final, o pastor vai estar louvando o Senhor e vai poder estar falando essa brincadeirinha com vocês. Irmãos, quando eu era do mundo, eu era um rapaz alegre, no bom sentido. Hoje eu estou de Jesus, eu tenho que ser mais alegre. Eu sou mais alegre. É difícil a gente ser uma coisa que a gente não é, né? E eu sou alegre. Quando eu vim aqui para essa igreja, a esposa minha está ali, ela sabe. Eu falei, Senhor, eu quero alegria na tua presença. O pastor é conhecedor disso. Eu falei, se eu não tiver alegria, se eu não tiver prazer, é aquela coisa automática, né? Eu estou fazendo porque todo mundo faz. Não, eu quero ter prazer. E hoje eu posso declarar isso. Eu sou prazeroso diante de Deus. Eu tenho prazer de estar aqui, eu tenho prazer de falar de Deus, de ouvir de Deus, de trabalhar com as coisas de Deus. Era o que eu pedi. Deus deu em abundância. Eu me perdi tudo na palavra porque eu escrevi um lado e depois eu queria acrescentar outra coisa e outra. Que nem a irmã Ludmila, eu não parava e eu ficava doido. Eu falei, falta mais coisa, eu quero mais coisa. E eu achava, não, quero melhorar isso, melhorar aquilo. E fiz umas riscadas aqui, passei para a página 3, página 4. Mas eu tenho certeza que é o que Deus quer nos dizer hoje. Por quê? Porque tudo colabora, né? Tudo colabora para as coisas de Deus. A irmã estava falando anteontem, irmãos, compre um caderninho, né? Coloque as coisas, irmã. Eu já tinha comprado a semana passada e eu economizei R$ 1. Só pagou hoje, eu paguei 10. Então tudo, você vê que a confirmação veio, né? E por incrível que pareça, essa mensagem aqui
eu tinha já, a semana passada eu estava estudando ela, e ela começa exatamente assim, quando eu era menino. Você vê que, né? Efésios 4, 13 e 14 fala, né? Dando as coisas de menino para trás, para não ser levado de doutrinas, né? Então tudo coopera, eu vejo que tudo coopera, né? Eu quero agradecer a Deus em Cristo Jesus, o qual eu reconheço ter todo o poder, ao meu pastor terreno, que me pastoreia, que me orienta, que me conclama a deixar de ser menino. E aos meus irmãos em Cristo. Cada um de vocês, eu quero que vocês saibam que tem um lugarzinho especial nas minhas orações e peço, orem por mim, orem pela minha família, nós precisamos de oração. Irmãos, antes de começar a palavra, eu quero dizer que tudo que eu estou falando aqui é para demonstrar o poder do nosso Deus. Nada aqui é só história, só psicologia. Eu quero que os irmãos entendam que é para mostrar o poder de Deus. Nada mais que isso. Quando eu era pequeno, eu fui ao cinema, quando era menino, agora sim produzindo, né? Quando eu era menino, eu fui ao cinema e fui assistir A Paixão de Cristo. Nossa, eu acredito que eu tinha uns 14, 15 anos, né? Chegando lá, eu vi aquelas cenas de Cristo sendo massacrado, sendo, né? Flagelado. Irmãos, eu chorei tanto naquele cinema. Eu chorei tanto. Eu saí de lá, sabe? Não era mais um Marcos, era uma poça de água. Mas aquilo não teve efeito na minha vida. Por que não teve efeito? Porque eu continuei com as mesmas coisas ruins, erradas. Eu não me joguei aos pés de Cristo. Continuou da mesma forma. Aquele dramaturgia não teve efeito nenhum na minha vida. Zero. Né? Então, eu também devo admitir que depois eu vi muitos outros filmes que eu também chorei. Os Miseráveis, Guerra e Paz, né? Até Ghost, um filme espírita, né? Chorei. Escondido, né, irmão? A minha esposa não gosta que ela veja eu chorando, não, porque eu tenho. Mas que a gente dá uma escondidinha assim, né? Chora assim, aí um olha pro outro, tira sarro do outro, né? Você tava chorando. Eu vi você chorando, né? Mas não só isso. Músicas, né? Quantas músicas a gente. Música secular. Você lembra o passado, você recorda, você traz a sua mente uma coisa que aconteceu, que poderia ter acontecido diferente, e você chora. Irmãos, emoções. Quantas e quantas vezes um hino é cantado no estádio e você vê todo mundo lá, começa a passar a câmera, a hora que você vê tem alguém chorando? Não é por causa que é mais patriota, não. Emoção, irmão. Emoção. Às vezes aquela pessoa, ela é mais desobediente ao país dela do que do outro que está firme. Não nos enganamos pelas lágrimas. As lágrimas enganam. Como eu tive no quartel e eu presenciei o sepultamento de um cabo Sérgio, tem o toque da corneta. Quando se vai, né? Irmão, ali não tem quem não chora. Ali não tem quem não chora. Quando está baixando o caixão e está tocando a corneta, até quem estiver passando na rua chora. Nem sabe quem é o falecido. Mas chora também. Essas marchas fúnebres, elas tocam o coração. O irmão Ed toca aqui, são notas profundas. Elas vêm assim no coração e ela desperta em você emoções, sentimentos. E foi isso que eu senti naquele cinema. Sentimentos, emoções. Isso em nada mudou a minha vida. 15.
14 anos. E depois, como diz nosso pastor aqui, eu enfiei o pé no cara. Fiz tudo que não era para fazer, não temer no nome de Jesus, não fazendo nada que levasse honra ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, eu nunca pensei que a palavra de Deus era tão completa. E esses versos falam para a gente crescer na unidade, aprender a fé, buscar um sentimento único em Deus. Mas como buscar isso? Pela não, não vai, não vai, não. Se não for o Espírito Santo de Deus, não vai. Eu sei disso. Então, eu nunca pensei que alguém um dia me ensinar a chorar. E é hoje. Nós vamos aprender. Vamos aprender. Mas da forma reta, como o Senhor Jesus disse. A palavra de Deus, ela, o contexto desse evento é a Via Dolorosa. É conhecida como Via Rápis, né? Via Rápis. Lá na Itália, não, em Israel, né? Até hoje, cristãos da Igreja Católica percorrem um trecho e a cada espaço tem lá uma plaquinha. E aqui, uma plaquinha fala aqui, Jesus se ajoelhou. Jesus chorou. Aqui Jesus falou com, né? Embora não é, mas é um simbolismo, vai. Não vou criticar, é um simbolismo, não é aquela passagem. Jerusalém, da época de Jesus, está uns 2 metros para baixo, aquela atual cidade. E eles não podem escapar, porque agora ali é território nacional, né? Então os muçulmanos, todos aqueles depois têm lugar e não pode escavar. Às vezes Israel quer escavar um pedacinho, mas não pode. Tem lei, tem ONU em cima, tem todo mundo em cima. Jesus estava no caminho do golpe. Ali estava sobre ele toda a aflição. Ali estava sobre ele todo o nosso pecado. Ali estava sobre ele a remissão do nosso pecado. Vamos fazer uma leitura em Lucas 23, do 27 ao 31. Lucas 26, 23, né? 23, 27. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres, que lamentavam e choravam por ele. Prossiga. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: Cubra-nos. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? A palavra de Deus é viva, é eficaz, e num texto como esse, é possível, sem fronteiras e sem pretexto, tirar várias conclusões. Se não, o pastor me corrige. Ninguém é o dono da verdade. O único dono da verdade, o caminho e a vida está em Cristo. Mas eu, na minha humildade, estudando, buscando pelo Espírito Santo, eu tirei algumas conclusões na palavra de Deus, historicamente e individualmente. E o interessante, irmãos, é que essa leitura, ela pode ser feita
como verdadeira na época de Jesus. Hoje, no meio, no final, e eu vou explicar para vocês por quê. Sem tirar a verdade de Jesus. Irmãos, o ano é 33. Jesus Cristo é Gólgota crucificado. O ano é 33. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Antes chorem por vocês. Não chorem por mim. Posso? Demorou 37 anos. Apenas 37 anos. Na verdade, 34. Porque começou no ano 66. Jerusalém, Israel, decide não mais ser subjugada pelo Império Romano. Já disse que não chega, basta. E a seita dos zelotes e dos sicários, duas seitas radicais, nós conhecemos o Estado Islâmico hoje, né, para ter um parâmetro, né? Uma seita radical. Os zelotes e os sicários. Já tinha os essênios, tinha várias seitas. Mas essas duas em especial, elas deram basta. Então, a partir de hoje, nós não vamos mais ser subjugados. E declararam guerra contra o Império Romano no ano 66. O general Tito Vespasiano, do Império, general, ele vai e faz um cerco. Jerusalém é toda cheia de muros, não é? Pois ele fez outro para quem tivesse lá dentro. Irmãos, o cerco durou 3 anos e meio. As pessoas morreram. A história nos diz, tanto Fábio, José, Tássio, eles informam, são seculares. Eles informam que as pessoas morriam de fome e que houve até antropofagia, que é o canibalismo. A fome foi tão grande lá, irmãos, que diz que para andar na cidade, você pisava nos corpos. Até que finalmente, no ano 70, através da Fortaleza Antônia, que ficava grudado ao templo, eles conseguiram fazer um buraco e entrar. E ali eles começaram a passar no fio da espada, homens, mulheres e crianças. A matança foi tão grande, e os prisioneiros foram tantos que acabou a madeira da Judéia para eles crucificar as pessoas que ficaram ali. Irmãos, não houve misericórdia. Quem ouviu Jesus naquele dia, com certeza imaginou: nós devemos ter chorado e pelos meus filhos. Com certeza os filhos ali estavam, né? Os soldados romanos tiveram baixa de 10.000 homens. Eram 5 legiões. Mas sabe qual foi a baixa? Irmão, 1.100.000 judeus morreram naquele dia. 1.100.000. Aí eu pergunto para vocês: tem relação? Não chorem por mim. Não chore por mim, Jerusalém. Chore por vocês. Chore pelos seus filhos. A história não para. Em 1095, e teve outras guerras, meu irmão. No ano 138, Bar Kokhba, um líder judeu, também entrou em guerra com resistência, né? Morreram todos. Não ficou nada. Mas no ano 1095, um papa, o Papa Urbano II, ele conclamou a Europa, para a Europa todinha ir para Jerusalém. Para quê? Para tirar os muçulmanos de lá. Eles tinham tomado conta de lá. Só que os muçulmanos, eles viviam bem com os judeus. Eles viviam bem. Bar Kokhba,
o Papa Urbano conclama esse povo. E eles foram para lá, irmãos. Chegando lá, houve um massacre. O maior massacre que teve. Vocês imaginam que os muçulmanos hoje massacram? Mas o massacre que a Igreja Católica, liderada pelo Papa Urbano, fez lá em Israel é fonte de todo esse ódio religioso que a gente conhece hoje. É fonte. Estou falando que é total, é fonte. Irmãos, chegando lá, os cruzados mataram todos os muçulmanos que ali se encontravam. E todos os judeus. Por quê? Os judeus mataram os judeus. Está vendo como a gente precisa ser deixar de ser menino e crescer? Quem matou Jesus? Outra vez, quem matou Jesus? Nós, o nosso pecado. A crueldade foi tão grande, quando chegou essa fase aqui, diz que os cruzados pegavam as crianças pela perna e arremessavam nos pilares. Bebês, crianças. Tem foto não, tem ilustração da época. Uma tragédia. Não chorem por mim, chorem por você. Chorem pelos seus filhos, chorem pelos seus irmãos. Não chore por mim, Jerusalém. Não chorem. Mas a história não termina. Em 1915, né, praticamente contemporâneo da gente, os armênios, na maioria cristão, a Armênia, ela pertencia ao Império Otomano, traduzindo muçulmano, Islã. Eles pertenciam a esse povo. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, os muçulmanos falaram para eles assim: Armênia, junta-se conosco contra os aliados, a favor de Hitler. E os armênios falaram: não, nós somos cristãos, nós não vamos juntar com vocês. A verdade toda é essa. Irmãos, os muçulmanos dizimaram os armênios. Foi um genocídio. Eles queriam exterminar, mas as coisas de Deus ninguém extermina. A história diz que a baixa foi de 800 mil a 1,5 milhão. Os homens foram massacrados e as mulheres e crianças foram mortas através de uma marcha. Eles tinham que marchar pelo deserto até cada um deles cair, sem água, sem comida. 1,5 milhão é o que os historiadores dizem. Morreram porque não aceitaram a lei do Islã. E aqui vai um parêntese. Eu vejo que os cristãos, eles são perseguidos para tudo quanto é lugar. Ninguém dá moral para os cristãos. Ninguém dá. Quando eles falam mal, eles falam, mas eu quero dizer uma coisa, eles são tudo covarde. Por que eles não falam do Islã? Por que eles não falam dos muçulmanos? Covarde, cambada de covarde. Tem medo. Tem medo. Porque cristão é uma religião em Cristo Jesus pela paz, através da paz. Nós não vamos morrer para entalar, não. Jesus Cristo, ele chama, e quando ele chama, a pessoa vem. É simples assim. É simples assim. Ele chamou cada um de nós aqui. Acaso nós tínhamos alguma coisa boa a oferecer? Nada. E eu vejo que essas pessoas, eles falam dos cristãos, eles colocam os cristãos lá embaixo, cristão é isso, cristão é aquilo, cristão não gosta de gay, não gosta de não sei o que, não sei o que mais lá. Fala do Islã, covarde. Fala do Islã. Aquele jornal lá da França, lá, só porque colocou uma caricatura de Maomé em um jornal, eles entraram lá, atiraram e mataram todo mundo. É assim que eles querem calar a boca das pessoas?
Os cristãos morriam e davam glória a Deus. Queimavam, pegavam fogo. As crianças eram tiradas dela. Todos os bens eram perdidos na igreja primitiva. E o cristão não erguia um dedo, porque ele sabia que Deus está no controle. Não chore por mim, Jerusalém. Não chore. Não chore. Chore por você. Chore pelos seus filhos. Chore pelos seus irmãos. Chore por mim. A história não para. Eu não quero falar de história, pastor, mas a história não para. Ela não para. 1942, 1945. Esse todo mundo sabe. Né? Nazismo, né? Irmãos, só para vocês terem uma ideia, tinham 9 milhões de judeus na Europa. Quando acabou a guerra, 6 milhões dos judeus já não estavam na Europa. Não estavam em lugar nenhum. Estavam em sepulturas e muitos deles viraram fumaça. Fumaça. Tem um local que eles faziam isso, e tem relatos, é histórico, e um general ele falou assim, é Sobibor, ele falou, só se sai aqui do céu, através da fumaça. Não adianta, ninguém tira vocês daqui. Vocês vão sair daqui pela fumaça, porque eles queimavam nos fornos. Os fornos, dia e noite, soltavam fumaças. Não chorem por mim, Jerusalém. Não chorem. Irmão, 6 de 9 milhões. 73% dos judeus perderam a vida. Só por não concordar com esse regime fraudulento, errado. Mas a história não para. Gostaria de parar a história. Eu gosto de Jerusalém. É lá que veio o meu Salvador. 1948, irmãos, logo após o Holocausto, o mundo se volta. O que nós vamos fazer com os judeus? Não pensam que eles queriam criar uma casa para os judeus? E os historiadores dizem isso. Eles queriam se livrar. A Polônia não queria judeu. A Alemanha muito menos. França, nem pensar. Essa nação, ela sempre foi odiada. Ela tem a terra dela. Mas em 1948, através de uma resolução da ONU, eles criam o Estado de Israel. 1948. Tem o dia aqui, ó, 15 de maio. 15 de maio de 48. É criado Israel. Que beleza, né? Irmãos, assim que ele decreta no martelo, alô? Alô? Sim. Assim que eles consolidaram, bateram o martelo, está consolidado o Estado de Israel. Sabe quantas nações atacaram Israel, irmãos? No mesmo dia. Vou contar para vocês. Arábia Saudita, Egito, Jordânia, não é nossa irmã. Iraque, a Jordânia está quietinha ali. Síria, Líbano, forças do Iêmen, do Paquistão e do Sudão. Todas essas forças, irmão, imagina, Israel estava começando a vida, estava engatinhando no novo, né, novamente na terra dela. Não tinha um exército formado, não tinha. Eles tinham um exército muito pequeno, chamava Haganá. Chamava não, hoje existe lá, é um exército elite, o Haganá.
Irmãos, Israel rechaçou todos esses países, pegou grande parte do território do Egito, subiu pela Jordânia, na Síria, no Líbano. Todas essas forças não conseguiram conquistar Israel. Israel venceu. Teve que pagar um preço. 6.400 mortos. Não chore por mim, Jerusalém. Não chore. Chore pelos seus filhos. Chore por você mesmo. Irmãos, logo depois, essa guerra, em 1948, é conhecida como a Guerra da Independência. Mas em 1967, novamente, eles reúnem forças e atacam Israel de novo. Eita, Israel lascada, né? Ainda, novamente a fúria passou em Israel. É conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Foram 6 dias de combate. Novamente, ela foi atacada por 8 países. Pela direita, pela esquerda, pela frente, só não foi pelo mar, porque o Mediterrâneo lá tem 8 países. Israel venceu de novo. Venceu. Teve um preço? Teve. 1.000 mortos. 4.517 feridos. Não chore por mim, Jerusalém. Não chore por mim, Jerusalém. Chore por você. A última guerra que se faz registro em Israel foi em 73. É a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação, né? É aquele dia que o sumo sacerdote, ele entra no Santíssimo. Está registrado em Levítico 16:31. É o dia que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. É uma vez por ano. Uma vez por ano. Nesse dia lá em Israel, não se come, é jejum. Nesse dia em Israel não se trabalha. Nesse dia em Israel, a nação fica quietinha. Por quê? Porque Jesus está agindo lá no sumo, no Santo dos Santos. É só uma amostra do que Jesus faria. Ele está limpando o pecado do povo. Mas os outros povos vão aproveitar. Está todo mundo com fome. Está todo mundo sem trabalhar. Vamos pegar eles de calças curtas, né? E o interessante, irmãos, é que o muçulmano, não acredite neles não, viu? 2 palavras. Sabe por quê? Esse dia é exatamente o dia do Ramadã, lá no muçulmano. Eles também não trabalham e não comem. Será que eles foram para a guerra com fome? Em primeiro lugar, se eles foram para a guerra, eles trabalharam. Não confie. Mas eles atacaram Israel. Essa fúria passou por Israel de novo. Irmãos, essa guerra foi um pouquinho diferente. Ela pegou 3 potências: Egito, Arábia e União Soviética. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Israel vence de novo. O preço? Sempre vai ter um preço. Nada é de graça. 2.700 mortos. 7.250 feridos. Não chore por mim, Jerusalém. Não chore. Uma notinha de rodapé. O secretário-geral da União Soviética nessa época falou: nós, da União Soviética, nós demos 3 vezes mais soldados, 3 vezes mais aeronaves, 3 vezes mais carros de combate, 3 vezes mais artilharia. E vocês perderam a guerra de novo.
De novo, vocês perderam a guerra? Pensem o que pensar, mas há um preço. Irmãos, eu poderia citar muitas outras coisas. Noite de São Bartolomeu, da terra, quando os cristãos foram abatidos no dia. Outras cruzadas, Inquisição, Noite dos Cristais. Tem muitas histórias, irmãos. Nós estamos num país maravilhoso. Maravilhoso. Aí fora, o bicho pega. Não chore por mim, chore por você. Esse ponto de vista, irmãos, foi um ponto de vista histórico. Eu sei que é pesado, né? Mas foi o ponto de vista histórico. Agora tem outro ponto de vista. Tem o ponto de vista escatológico. E também sem prejuízo, pastor, o ponto de vista histórico combina, se classifica com a verdade de Jesus Cristo, não mudou. Foi verdade naquele dia, foi verdade na Idade Média, é verdade hoje. É a mesma verdade. Agora eu vou falar um pouquinho do ponto de vista escatológico. Agora, Apocalipse 6:16. Por gentileza, irmão. Eles gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está assentado no trono de Deus e da ira do Cordeiro. Que dia é esse, irmãos? Alguém aí? Que dia é esse que ele está falando ali? Dia do juízo. Dia da volta, né? Da Apocalipse. É a verdade, tanto na história como no Apocalipse. Está apontando para o futuro. Aquela passagem que nós estávamos lendo, deixa eu achar aqui, irmãos. Lucas 23, do 27 ao 31. De 8, 29. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. 30. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. 31. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Irmãos, Jesus Cristo está apontando no Apocalipse. Naquele dia, o dia que todo joelho se dobrará, todo, não haverá quem não dobrará o joelho. Ah, mas eu não creio, mas você vai dobrar. Ah, mas eu não estou nem aí. Vai dobrar o joelho. Porque ele é rei. Ele é Deus. Ele é santo. Tudo foi feito para ele e por ele. Não tem como. Essa passagem que fala aí, se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Irmão, a árvore verde foi feita para queimar? Não. A árvore verde, você não faz fogueira. Dá uma fumaceira danada. Jesus Cristo não tinha pecado. Jesus Cristo, quando chegou para Pilatos, Pilatos não condenou ele. Eu não vejo nada nesse homem. O Sinédrio não conseguiu condenar. Irmãos, o nome Barrabás, filho, né? Abas, pai. Irmãos, até aquele povo, quando gritou, soltem Barrabás. Sabe o que eles estavam gritando? Soltem o Filho de Deus.
Barrabás, filho de Deus. Nem aquela multidão conseguiu condenar Jesus. Eles estavam falando Barrabás, mas da boca deles estava falando: soltem o Filho de Deus. Quem era o Filho de Deus? Jesus Cristo. Não era Barrabás. Nem a boca daquele povo conseguiu condenar Jesus Cristo, irmão. Então, naquele grande dia que é chegado, sem pretexto, sabe, tirar, aponta também para isso. Esses versos de Lucas. Aponta para o último e grande dia. Mas tem ainda uma outra abordagem. Lembra, nós fizemos uma abordagem histórica, com toda aquela história de Israel, uma abordagem escatológica, né? Informando aqui, sem prejuízo, sem tirar. Se eu tiver errado, por favor, pode me corrigir no momento. Não eu, a palavra. E na última abordagem, irmãos, o ponto que eu quero trazer é o ponto de vista individual. Porque é fácil falar nós, né? Nós faz, nós acontece, né? Eu quero que cada um de vocês pense em si. E eu também. Eu estou falando aqui, a orelha está bem perto aqui. Ó. Quando a gente chama a coisa para o individual, a gente tem que entender, no primeiro lugar, eu tenho que chorar por mim. Eu tenho que parar com esse negócio de legalismo, religiosismo. Eu tenho que chorar por mim. Eu não sei. Nós moramos num país violento. Basta você ligar a televisão, é só catástrofe. Irmão, nós estamos na mão de Deus, nós dependemos de Deus. Quando você sai para trabalhar, você não sabe se volta. Irmãos, choramos em primeiro lugar por nós mesmos. Irmãos, eu quero levar uma posição aqui. Não é para mostrar para vocês, porque quando eu era menino, eu chorei naquele cinema. Não é isso que eu quero dizer. Jesus diz que está dizendo: não chorem por mim, porque eu tenho poder. Irmão, quando a gente sai para trabalhar, a família se reúne para ficar chorando? Sua família se reúne quando você sai para trabalhar e fica lá: ele saiu para trabalhar. Eu creio que não, né, irmãos? Né? Ou quando você está cumprindo algo que você foi mandado e que você concorda. Será que o pessoal vai se reunir e vai ficar chorando? Ele está cumprindo algo que ele foi chamado e, né? Irmão, e se você tem um dom e você sabe o que fazer, na hora que fazer, e você vai e faz, será que os outros têm que se reunir e ficar: ai, coitado, ele foi fazer o que ele tinha o dom, né? Ninguém faz isso. É exatamente o que Jesus está falando. Não chore por mim, esse é meu ofício. Eu e o Pai, nós estamos de acordo. Isso, eu nasci para isso. Não chore por mim. Irmão, João 1, do 1 ao 3. Eu estou de acordo com Deus. Não chore por mim, não. No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com... Ela? Ah, sim. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é Deus. Simples assim. Eu estou fazendo o que meu pai mandou. Gente, é difícil, eu vou sofrer mesmo, mas eu abro o olho de vocês, eu estou fazendo a minha parte. Eu nasci para isso, eu tenho dom para isso. O meu dom é salvar vocês. Eu me entrego voluntariamente. Ninguém está me mandando para lá. Eu me entrego. Esse é meu dom. Eu faço ele com maestria, tá? É Jesus Cristo falando. Eu me entrego. Irmãos, a piedade humana, ela não se compara com a piedade de Deus.
Se assim fosse, Deus não deixaria Jesus Cristo morrer naquela cruz. Ou seja, Deus vê a eternidade. Mas o choro nosso produz lágrimas que um lenço e 30 minutos dá jeito. E ainda depois de você chorar, sabe o que acontece? Produz desabafo, bem-estar. Você está bem? Agora estou. Agora estou. Já chorei. Né? O choro faz isso na gente. E a gente se sente melhor. Mas qual que é o efeito de Deus? Qual que é o efeito de você ver Jesus Cristo caminhando por Gólgota? Não chore por mim, chore para mim. É só uma questão de proposição. Tá? Não chore por mim, chore para mim. Por que para mim? Porque aos seus olhos, eu estou sendo envergonhado, humilhado, martirizado. E eu sei, o sentimento do ser humano é assim mesmo. Ele se compadece. Ele se compadece até do cachorro. Até da pulga do cachorro. Os budistas são assim. Os budistas tiveram uma formiga passando, ele interdita tudo. Para, a formiga está passando. Mas não é esse efeito que Deus quer em nós. Acredite. Orar para Deus. Não por Deus. Jesus Cristo não veio aqui pedir a nossa vida. Não. Alguém pare. O que a gente está querendo dizer, na verdade, como eu era menino que estava naquele. Não, não faça isso. Para com isso. Deixa adiante. Mas Pedro falou assim: não, Senhor. Estou contigo no ato. Eu não vou deixar você fazer isso. Afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. O que eu vim fazer, eu vou fazer. Pode tentar me parar. Nada impede a minha obra. E a minha obra é perfeita. É redentora. Para com isso. Não chore por mim. Não chore por mim, Argentina. Não chora por mim, Brasil. Para mim. Irmãos, eu tenho uma lista aqui. Na verdade, eu estava com vontade de contratar um narrador de rádio. Aqueles de time, né? E aí ele passaria essa lista aqui rapidinho. Mas eu fiz um curso. Mentira. Sabe por que ele fala chore para mim? Olha só. Porque a multidão me tocava, isso aí é virtude. Está escrito em Lucas 6,19. Eu ensino e curo em Lucas 5,17. Eu entrego a minha vida, eu tenho poder para dar e tomá-la de volta. João 10,18. Eu sou o poder de Deus, a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1,24. O governo está sobre meus ombros. Eu sou maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Como está escrito em Lucas 1,30, 33. Eu que o santifico, eu que o justifico. Mateus 1,23. Eu o batizo, eu os presenteio com o Espírito Santo. Escrito em Atos 2,38. Realizo sinais e maravilhas. Atos 4,30. Se vocês crerem em mim, vocês terão vida eterna. João 20, 30 e 31. Eu os chamo para serem santos. 1 Coríntios 1, 2. No meu nome, eu dou perfeita saúde. Atos 3,16. Eu ressuscitei. Atos 4,10. Não há salvação em nenhum outro. Atos 4,12. Eu sou o sumo sacerdote. Hebreus 4,15. Eu não usurpei ser Deus, antes eu me esvaziei a mim mesmo. Filipenses 2,5,8. Eu sou o mediador e redentor. Em 1 Timóteo 2,57. Eu sou obediente. Hebreus 5, 7 e 9. Eu sou o primogênito e segunda ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 19. Pelas minhas feridas vocês são sarados. 1 Pedro 2, 21 a 24. Eu venci o mundo. E a vocês eu digo, tenham bom ânimo. João 16, 33. Se vocês chorarem para mim, a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16, 20. E finalmente, Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. É possível parar de
chorar por Jesus e começar a chorar para Jesus, ele não tem o que ele tem que fazer. Ele tem que vencer. Tem preço. Algum preço? Pagou. Hoje ele foi. As feridas dele, o nome dele, nós vamos verificar. Então, Jesus Cristo está falando isso. Olhem para mim. Jesus é passado, presente e futuro. Está aí em Apocalipse. Está lá nas histórias que nós temos das guerras. E está no nosso Espírito. Você vê como tem apenas algumas linhas do texto. Toda a verdade de Jesus. Alguma coisa não confere? Amém. Deus nos leva a contemplar um pouco da sua inocência. Veja, falo mais por Jesus, veja. Que eu não sou mais menino. Naquele cinema, eu chorei. E não teve efeito nenhum. Eu chorei quando baixaram o caixão do Cabo Sérgio. Chorei. Eu chorei quando eu ouvi aquelas músicas do passado. Chorei. Mas não teve. Hoje eu aprendi a chorar, irmãos. Aos pés de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Tem poder. Se nesses textos aqui a gente não conseguir ver que Jesus Cristo é poderoso, eu não posso ficar com piedade de Jesus. Tem que ter piedade de mim. Tem que ter piedade da minha família, meus irmãos, meus filhos, as crianças, desse país, que tudo para ter um país abençoado e falta muita coisa. Jesus Cristo é poderoso, ele tem poder. Ele não precisa da nossa piedade, não, irmão. Nós precisamos da piedade dele. Irmãos, Jesus Cristo, eu gosto mais a mensagem para completar. A intenção não era dizer para você, ore por Jesus. A intenção era mostrar para vocês que nós estamos diante de um soberano, um rei, rei dos reis. Nós estamos brincando de servir a Deus. Nós somos resgatados. Nós somos corte. O que é corte? Hoje é os amigos. Nós somos a corte do rei Jesus. Vamos ter dificuldade? Não. Israel tem até hoje. Tem até hoje. Mas ninguém derruba Israel. Jesus decrete. Gostaria de chamar o pastor nesse momento para estar encerrando. Eu peço aos irmãos que não leve para o lado de chorar por Jesus, mas leve para o lado do poder de Deus. É poderoso. E às vezes, nós com esse pietismo, né? Pietista, né? Olhando piedade, ai, 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 ui, ui. Nenhum falou ai, 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 ui, ui. Jesus Cristo falou, está consumado. Está consumado. Ele não falou, está terminado, está registrado. É consumado com o sumo, essência. Nós somos Israel, sim. Jesus Cristo, embora existe uma religião chamada cristianismo, Jesus Cristo é o continuismo. Ele é o continuismo. Tanto que ele fala assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim para fazer a cumprir. Só que dessa vez é nos seus corações.
Dessa vez, não é mais papelzinho, não é mais letrinha, não é mais faça isso, faça aquilo, faça isso. Agora é nos seus corações. Ele escreveu nos nossos corações e nos deu poder. Irmãos, eu agradeço mais uma vez ao pastor, aos irmãos. Desculpa se eu falei alguma coisa que não devia, mas desculpa alguma coisa, eu não sei, de repente a gente acaba falando, né? Mas quero agradecer a todos e pedir aos senhores, orem por mim. Orem por mim. Eu preciso das orações, a minha família precisa, meus filhos precisam, meu pastor precisa. Vocês precisam. Sejamos uma igreja de oração, porque nós temos na frente da gente todo o poder. Amém? Tem a ver com essa brincadeira sua do início. Ele está reverberando. Tira o médio aí, Marcelo. O som está reverberando. Tira o médio. Som. Um pouquinho mais. Som. Tira o agudo. Som. Continua. Será que tem microfone aberto aqui? Som. Não é. Mas tem um personagem e quando você falava em emoções me lembrei do Roberto Carlos. São tantas emoções. E Não Chores por Mim, tem o Não Chores por Mim, a Argentina. Mas tem o outro, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. São 3. Fala, Fátima. Não, é música secular. Irmã Inês. Vou chorar. Zezé de Camargo, né? Né? E lê o papel? Vamos ler o papel. O irmão Marcos, ele é o irmão suspensório. Botou em suspense aqui. Qual é a música? Olha o cara. Chore por mim. Não chore por ele. A Fátima acertou.